Quando eu comecei a aprender a desenhar e fazer cursos, né, eu tinha uma grande dificuldade de aprender anatomia, perspectiva, os fundamentos. Era muita informação, né, e era muita formação técnica, e é necessário, por isso chama fundamentos, né? E eu fui percebendo ao longo do tempo, né, com a prática, que a gente vai ficando mais relaxado, né, e mais solto, porque a gente ganha mais segurança. E justamente quando você começa a ficar mais seguro, teu desenho começa a ficar melhor, né? Então, tanto nessas questões de anatomia e perspectiva, né, elas ficavam duras, e não tinha como, né, um desenho ficar fluido, né, no começo do aprendizado. Então, automaticamente você associa as duas coisas, né? Você tem que estar relaxado, você tem que estar seguro para poder aplicar tudo que se aprende nos fundamentos, né, de maneira dinâmica. Então, para mim, né, essa coisa da fluidez, né, essa questão, né, do dinamismo, ele casa perfeitamente com o lado racional. Só que um lado é técnico, um lado é racional, um lado é muito matemático, e outro lado é totalmente intuitivo, né, inconsciente, né, quase mecânico. Por isso que, como, né, tem muitos cursos, né, e eu mesmo já fiz muitos cursos de fundamentos, a parte técnica, eu queria muito focar nessa parte, né, de entender, né, a fundo essa questão, né, da fluidez e da segurança, né, da energia que envolve o desenho. São conceitos muito subjetivos, né, que no geral a gente vê muito, né, relatos, né, individuais, né, de ilustradores e artistas, como eles chegam nisso. No fundo, todo mundo que tem um certo tempo de carreira, ele tem um desenho dele dinâmico fluido, todo mundo, né, independente, né, qual é o estilo, independente qual é o traço. Basta tempo e técnica. Então o curso que a gente está fazendo aqui é tentar entender as bases disso, né, para tentar colocar isso já no começo, né, já no processo de aprendizado. Não importa se você já está desenhando, né, há 10 anos, 20 anos ou está começando agora. Né, o processo basicamente é de consciência, por isso que para mim ele é importante. O meu desenho, né, antes de entender essa questão da fluidez, eu não tinha uma relação muito boa com o meu próprio desenho. A maioria deles eu tinha uma certa rejeição. Ele faltava alguma coisa, perceptivelmente faltava justamente harmonia, faltava delicadeza, né? Então eu tinha uma relação muito ansiosa, muito envolvendo o resultado. Sendo que com esse processo eu entendi que justamente o processo é que é mais importante. Quando eu aprendi a desapegar do resultado e focar no processo, eu fiquei mais tranquilo. E quando o desenho ficou mais tranquilo, eu vi que ele começou a ganhar expressividade. Uma coisa que eu buscava justamente nas pessoas que eu mais admirava, né? Nos meus ilustradores que eu considero como ídolos, né? É a sutileza de um olhar, a sutileza de uma expressão, né? A delicadeza de uma boca, né? Aquele desenho do olho muito bem feito, que você fica imaginando como é que ele fez, aquela curva, né, do cílio que você imagina, como é que se faz isso, ou a onda do cabelo, ou a maneira que ele representa uma emoção ou um movimento. Então, quando eu comecei a relaxar e deixar que essa questão da fluidez fosse mais importante, eu comecei a produzir coisas que eu me orgulhei mais. E eu comecei não só a orgulhar, mas eu sentia bem, né? Então, automaticamente, eu fui construindo meu estilo em cima daquilo que eu reconhecia que era meu, né? Então, além da segurança de desenhar, né, ele foi me criando uma identidade. E isso, para mim, é fundamental, porque eu não tenho mais tanta ansiedade assim na busca de um traço que me identifique. Tudo que eu faço, naturalmente sai com a minha cara, tá? Que era uma busca, que eu acredito que seja a busca de muita gente. Só que essa busca eu acredito que não pode ser racional, não pode ser mecânica, né? Ela não pode ser matemática. É uma coisa que acontece, tá? Gostou, né? Tem sua cara, ponto. Virou teu estilo, virou teu traço. Então eu acredito muito que a fluidez, ele gera essa tranquilidade, essa maneira mais individual de você perceber um traço, né, um estilo, né? Inclusive você tem um encontro com você mesmo, ou seja, você começa a perceber qual é a sua emotividade, né? O que te emociona, né? Quais as questões, né? Quais são os elementos de um desenho que te fazem admirar o desenho dos outros, e automaticamente você passa isso para o seu desenho, né? Isso só fluidez, harmonia, o movimento pode fazer. Antigamente, no começo da minha carreira, como todo mundo, eu sempre fui orientado a entregar algo perfeito, né? Entregar um desenho perfeito, entregar um desenho maravilhoso. E cara, não existe perfeição. O conceito de perfeição, ele é irreal,
né? Na filosofia oriental, por exemplo, na chinesa, se existir perfeição, ele dura um segundo, porque no segundo seguinte ele já vira imperfeito. De qualquer forma, a gente é levado a acreditar que a perfeição, né, a técnica, ela é importante porque a gente só fica vendo referência de pessoas que desenham muito bem, né? Então, menos que aquilo é inaceitável. Então, acontece o quê? O erro começa a virar inaceitável no seu processo. O erro, ele é um elemento sabotador. E não é. Né? Mas até aprender que ele não é, a gente sofre muito. Então, o erro me dava muita ansiedade, a ansiedade me dava travas e a trava fazia um quê? Um ciclo vicioso. Eu era um hamster desesperado numa roda que não tinha freio, né? E não só eu, garanto para você, eu hoje como professor, eu vejo isso acontecendo com meus alunos, né? Basta você parar essa roda e entender que o erro faz parte do processo, que, né, não existe perfeição, né? Existe num momento está bom, né? Jake Parker, né, o cara que criou o Inktober, fez aquela frase fabulosa: finished, not perfect, né? Ou seja, pronto, não está perfeito. A perfeição vai acontecer, talvez, no dia que você morrer, tá? Então, quando eu fiquei livre do conceito, primeiro, de que perfeição não existe, e o segundo, que o erro também não existe, o erro, ele é um orientador, não um elemento sabotador. Ele não é um militar que chegar e fala, você está errado e você não presta. Porque nós, no começo, a gente coloca muita questão emocional individual nos erros, e não é, o erro é um erro. Tá? Então, esse processo de liberação, né, do erro para fazer parte do processo individual de construção de desenho e percepção, ele é libertador. Então, para mim, eu sou um cara ansioso, eu tenho ansiedade em milhares de coisas, mas não com desenho. Com desenho, eu consegui entender, né, que é possível você não ter ansiedade porque você tem segurança. Tá? Pelo menos uma coisa na minha vida eu sou seguro, que é desenho. E eu acho que eu estou fazendo isso bem.